Aleluia! Louvado seja Deus por mais esse dia que está começando. E é um dia onde tem uma mensagem de Deus para levantar o seu ânimo, para te trazer alegria, para te trazer forças, para te ajudar a resolver os problemas e, acima de tudo, para ajudar você a ter uma experiência com o Autor da vida. Se você ama a sua vida, se você quer uma vida feliz, tranquila, o Autor da vida pode proporcionar isso a você. E se você quiser, a sua vida hoje mesmo pode ter um rumo totalmente diferente. Não importa por onde você tenha andado, não importa o quanto você tenha errado, sempre é tempo de você tomar o caminho que conduz à salvação, o caminho que conduz à vida eterna. E quando você consegue estar nesse caminho, todas as demais coisas vão acrescentando para que você prospere, para que você seja sarado, para que você tenha paz. E essa mensagem vai trazer tudo isso para a sua vida agora. Por isso, eu quero pedir para você não esquecer de já dar o seu gostei aí, inscrever-se no canal e deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, para que nós estejamos orando pelas causas as quais você está lutando com Deus em oração. Muito prazer! Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versos de 18 a 20. Está escrito assim: Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Esse é um momento muito peculiar, muito interessante no ministério de Jesus, porque é um momento em que Jesus já havia se revelado às multidões, operando sinais, maravilhas e trazendo a mensagem do reino de Deus. Jesus já havia percorrido um tempo no seu ministério, operando muitas coisas. Então Jesus percebe que a partir de tudo aquilo que ele já realizou, é possível fazer uma avaliação de como as pessoas estavam enxergando isso. E então Jesus, diante dos seus discípulos, aqueles que o seguiam mais de perto, Jesus lança essa pergunta. E é uma pergunta que alguns de nós, às vezes, talvez já tenhamos feito. Sabe aquela curiosidade que você tem de saber o que é que pensam de você? E aí você talvez pode chegar diante de um amigo, de uma amiga íntima e dizer: o que falam de mim? Como é que as pessoas me veem? Como elas interpretam o meu jeito de viver, o meu modo de ser? Jesus parece que teve essa curiosidade quando disse: Quem dizem as multidões que sou eu? E aí os discípulos começaram a dizer para Jesus o que é que as multidões falavam acerca dele. E aí uns diziam que ele era João Batista. E aqui, se nós olharmos para a personalidade de João Batista, quando você ouve dizer ou quando você lê nas Escrituras que João era aquele que vivia no deserto, alimentava-se de mel silvestre e gafanhotos, e
quando vinham as multidões ter com ele, ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Vão e produzam frutos de arrependimento. Quando você vê esse tipo de comportamento em João Batista, é possível que muitos de nós diríamos que ele era um profeta esquisito e grotesco, porque o estilo de vida dele era um estilo de vida diferente. Alguém que vivia no deserto, meio afastadão assim do povo, né? Como que um ermitão, e alimentando-se de mel, de gafanhotos, uma dieta um pouco peculiar, né? Um tanto quanto diferente. E ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele chamava atenção, chamava aqueles que vinham ter com ele de raça de víboras. Então é possível dizer que João Batista era um profeta esquisito e grotesco. Alguns diziam que Jesus era como João Batista. Mas esses que diziam isso muito provavelmente não o conheciam a fundo. Outros diziam que Jesus era Elias, que também é uma figura profética importantíssima no Antigo Testamento. Há de se dizer que Elias foi um dos maiores profetas que Deus usou para trazer mensagens ao povo. Elias era um profeta com poder para curar, para entregar mensagens daquilo que iria acontecer. Ele podia prever o futuro no poder de Deus. E até mesmo fazer cessar a chuva e fazer chover. Elias foi um homem tremendamente usado debaixo do poder de Deus. Mas Elias também teve os seus fracos, né? Teve um momento em que Jezabel, a mulher do rei Acabe, fez uma ameaça para Elias. Elias ficou tão assustado, tão amedrontado com relação a essa ameaça, que ele parece que desistiu da sua carreira de profeta, fugiu-se e foi se esconder numa caverna. E ele pediu para si a morte. Mas Deus o sustentou e Deus ajudou ele a caminhar mais um pouco. Deus deu a ele uma missão, mas ele nem cumpriu essa missão. Agora, outros diziam que Jesus era um dos antigos profetas. E qual é a peculiaridade, a característica desses antigos profetas? Quem eram os antigos profetas? Os antigos profetas eram homens que, quando apareciam na porta de entrada de uma cidade, muitos se escondiam, tinham medo, ficavam assombrados, porque esses antigos profetas eram alguém com uma palavra que trazia temor ao povo. Parece que boa parte das mensagens dos antigos profetas eram mensagens de ameaça, mensagens de juízo. Então o povo ficava assustado quando aparecia um profeta. Alguns profetas tinham que dizer: olha, eu estou vindo em paz. Só que tem um detalhe. Embora estes homens causassem temor ao povo, eles não provocavam uma mudança de vida. As pessoas ficavam assustadas na hora, no momento da profecia, mas muitos continuavam vivendo a vida de qualquer jeito, dissolutamente. Então há de se dizer que Jesus não é semelhante a nenhum desses profetas na sua totalidade. Jesus não é nem João Batista, nem Elias, nem um dos antigos profetas. Então, sabendo Jesus que ele não era nenhum desses, Jesus dirige essa mesma pergunta aos discípulos. Porque o povo podia dizer tudo isso de Jesus porque o povo acompanhava Jesus de longe. Eles estavam atrás de Jesus muito mais pelo pão que Jesus multiplicava do que pela mensagem que Jesus trazia. Eles estavam atrás de Jesus muito mais pelos milagres que ele fazia, pelos sinais que ele operava, do que por aquilo que ele queria dizer. Então Jesus entende essa incompreensão do seu ministério por parte das multidões. Mas Jesus pergunta aos discípulos, aquele que está perto dele: o que é que você diz que eu sou? Nesse momento, Pedro toma a palavra e diz: és o Cristo
de Deus. Essa expressão Cristo aqui não é um nome como Pedro, Tiago, João, não. Cristo aqui é uma denominação, Cristo aqui é um título. Como se alguém dissesse, tu és um pastor, tu és um bispo. É um título, só que esse título aqui significa ungido de Deus. Aquele que veio para salvar a humanidade. Aquele que veio para cumprir a missão de trazer redenção à humanidade. E nós sabemos que essa revelação que veio na boca de Pedro foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. Num dos outros evangelhos, Jesus vai se dirigir a Pedro depois que ele faz essa afirmação, dizendo: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foste carne e sangue que tu revelou, mas o Pai que está nos céus. Jesus não é só mais um profeta, Jesus é o Cristo de Deus. Mas agora a pergunta é para você. Você que está aí me ouvindo agora. Quem é Jesus na sua vida? Será que Jesus é alguém com costumes estranhos, que não combinam muito com os nossos costumes atuais, com a nossa cultura? Que nos traz uma palavra de arrependimento, mas fica por aí, como João Batista? Quem é Jesus na sua vida? Será que é alguém como Elias, a quem buscamos quando precisamos resolver um problema, precisamos de um milagre, de uma cura, ou então, quem sabe, prever o nosso futuro? Quem é Jesus na sua vida? Será que é alguém que nos assusta, nos enche de medo, mas logo em seguida nos esquecemos e passamos a rejeitá-lo? Porque é assim que se fazia com os antigos profetas. No começo muitos tinham medo, se assustavam, mas depois rejeitavam-o, apedrejavam-no, não queriam saber do conserto. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos conhecer Jesus e saber que Ele está além de tudo isso que as multidões dizem. Jesus não é João Batista, nem Elias, nenhum dos antigos profetas. Ele é o autor da vida, e uma vida abundante. Ele é o Cordeiro Santo de Deus que se ofereceu em sacrifício por nós, em nosso lugar. Ele é o nosso Redentor, aquele que pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário, que derramou sangue inocente para que nossos pecados fossem apagados. Ele é o nosso Salvador. É aquele que esteve morto, mas ressuscitou, venceu a morte e nos dá a vitória sobre ela também. É Ele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quem é Jesus na sua vida? Ele é o Cristo de Deus. Ele é aquele que está presente em nossas vidas em todos os momentos na pessoa do Espírito Santo de Deus. É aquele que pode nos trazer alento, conforto, pode sarar as nossas chagas, as nossas feridas, mas acima de tudo pode nos purificar dos nossos pecados e nos conduzir a uma vida abundante, nos tirar debaixo da condenação do inferno e nos conduzir ao céu, a uma vida eterna abundante ao lado de Deus. É preciso conhecer Jesus e saber que Ele não é uma ameaça à nossa vida folgada, mas sim alguém que nos estende a mão e nos convida a uma vida verdadeira. Quem é Jesus para você? Eu espero sinceramente que Jesus seja o Cristo de Deus na sua vida.
Eu espero sinceramente que você tenha Jesus como o ar que você respira, como aquele a quem você não consegue ficar distante dele um só instante, um só momento. Eu espero que Jesus seja na tua vida aquele que te estende a mão e te ajuda a passar pelo vale da sombra da morte, de sorte que você não tema mal nenhum, porque Ele está comigo. Ele é aquele que não nos abandona. Faça de Jesus o centro da tua vida, o Senhor da tua vida, o teu Salvador, o teu Redentor, o teu amigo, o teu gentil companheiro. Não queira você, meu irmão, minha irmã, somente as bênçãos de Deus, mas queira o Deus das bênçãos. Queira estar aliançado com Jesus. É Ele que nos sustém, é Ele que nos dá vida, é Ele que pode nos livrar da condenação do inferno, é Ele que pode nos ajudar a caminhar nessa vida, nesse mar de violência, muitas vezes de angústia, de tristeza e de dor, de carência, de miséria, de dificuldade, mas Ele pode nos dar sabor à vida e nos ajudar a cruzar essa jornada em direção ao céu. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, nessa hora santa, bendita de oração, eu apresento, ó Pai, a minha intercessão por cada irmão e irmã, cada pessoa que apresentou aqui os seus pedidos de oração. Há pessoas lutando pela vida, pessoas alojadas em UTIs, enfermarias, nos hospitais, ou mesmo nas suas casas, lutando com as enfermidades, lutando pela saúde. E eu peço, Senhor, derrama do teu bálsamo curador, derrama os milagres sobre essas vidas, que elas possam recobrar o ânimo, a saúde, a alegria, o vigor, a força, a esperança e a fé. Que elas tenham fé no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que pode sarar, aquele que pode curar, aquele que pode mudar vidas, aquele que pode nos conduzir à presença do Pai, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Visita também, ó Deus, os encarcerados, especialmente os injustiçados. Dê liberdade a eles, ó Pai. Acima de tudo, conduza-os aos teus braços, a uma experiência contigo. Visita as mães aflitas que oram comigo nesse momento, angustiadas, entristecidas. Os pais também, ó Deus. Visita aquele homem, chefe de família, que está lutando por um emprego para se colocar no mercado de trabalho, sair das dívidas, honrar os seus compromissos. Visita essas pessoas endividadas que estão, ó Deus, lutando, Pai, numa crise financeira, enfrentando a escassez, as dificuldades. Prospera essa gente, ó Deus, abre as janelas do céu, derrama bênçãos sobre elas. E dê um dia abençoado para cada pessoa que ouvir essa mensagem. Que à medida que ela for ouvindo, o Espírito Santo de Deus trabalhe em seus corações e encha-as com a alegria e o gozo do Espírito. E assim, ao final desse dia, todos possam louvar e glorificar aquele que é digno de toda honra e toda glória, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Por favor, dá o seu gostei, deixa o seu comentário aqui, inscreva-se no nosso canal,
E muita atenção para esse recado. Está aparecendo aqui um vídeo que pode abençoar muito a sua vida e eu gostaria muito que você assistisse. Clica aqui para você assistir esse vídeo que está aparecendo aqui. E eu peço que Deus te abençoe. Fique com Deus, estou indo com Ele também.